Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2020. Estaremos hoje comentando a lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Estamos estudando os livros de Neemias, Esdras e Neemias nesse trimestre, nesse comentário feito pelo pastor Eurico Bergstein, onde fomos presenteados pela CPAD em republicar, em relançar esta revista que fora publicada originalmente no ano de 1993, um profundo ensinamento. E nós estamos sendo edificados com esta palavra. Bem-vindo, nos acompanhe para mais uma meditação, para mais uma reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é os princípios divinos em tempo de crise. Os princípios divinos em tempos de crise. E estamos vivendo uma época, um tempo de crise, e por demais oportuna esta lição, esta revista, esses comentários para os nossos dias. Meus amados, o texto áureo da nossa lição está no Salmo 133 e o versículo 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a nossa verdade prática, a aplicação desse texto na nossa vida cotidiana, a união é uma força indispensável para a igreja. A união, uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Assim, esse assunto está firmado em Neemias capítulo 5, versículos de 1 até o 6, ou melhor, versículo 1, versículo 6 e depois até o versículo 12, do 6 ao 12. E é muito bom quando nós observamos que no versículo 1 do capítulo 5 de Neemias diz o seguinte: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Um clamor muito forte feita pelos judeus, pelo povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Em outras palavras, todos eram judeus e eles estavam fazendo esse clamor, esse reclamo contra os seus irmãos, e esse clamor chegou até Neemias. E como um líder, ele não fugiu da sua responsabilidade de líder e não usou dois pesos e duas medidas, mas usou a palavra de Deus para dirimir essa questão, para apresentar essa questão e trazer uma solução que resolveu essa questão de desunião que estava impregnada no seio da sociedade renascente, Porque eles foram transportados para a Babilônia e agora havia regressado, mas estavam em completa desunião. O tópico primeiro do nosso comentário, ele diz o seguinte: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Isso mostra que o povo judeu, quando fora liberto do cativeiro, recebeu a ordem de Ciro para voltarem a Judá, em especial a Jerusalém, para a reconstrução do templo, que é obra esta que fora narrada no livro de Esdras, com bastante minúcias e detalhes. Ali o povo estava unido. Eles saíram em unidade lá de Babilônia, vieram a Judá até Jerusalém, e em Jerusalém, unidos, eles edificaram o templo. Começaram a edificação do templo, enfrentaram resistência, pararam, mas depois, movido pela profecia, pelo ânimo de Ageu e Zacarias, retomaram a construção do templo, e o templo foi concluído no ano 516 a.C. Esta união, no entanto, ela foi abalada
Porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, e até o tempo de Neemias, já estava distante 60 anos, já havia passado 60, 70 anos, já havia passado, que foi do ano 516, quando o templo fora construído. Aí nós encontramos 16 anos, depois mais 64, mais 56 anos. Isso dá uma soma de 56 com 16, nós vamos chegar aí a 72 anos, 72 anos da construção do templo até a ida de Neemias. Assim, Neemias, quando ele toma esse conhecimento, o que havia acontecido com o povo? O que havia acontecido? Com o passar do tempo, as pessoas começaram a entrar, se endividarem, as pessoas começaram a ter dificuldade econômica, dificuldade financeira, e aqui os magistrados, as pessoas mais abastadas, começaram então a escravizarem os seus irmãos, emprestando dinheiro a juro, mas não era um juro comum, era um juro abusivo, usava da usura contra os seus irmãos. Era aquele juro abusivo, tomavam as terras, tomavam os filhos e filhas como escravo. Então eles tomavam tudo que as pessoas possuíam. Então uma parte estava ficando cada vez mais elitizada, cada vez mais enriquecida, em detrimento dos menos favorecidos, que estava ficando cada vez mais pobre e sendo estes escravizados. Esse foi o clamor do povo. E quando esse clamor chegou então a Neemias, Neemias então ele toma uma posição. Mas o que nós queremos mostrar é que a união, irmãos, a unidade da igreja é uma condição sine qua non, sem a qual não a igreja não é formada. A unidade forma a igreja do Senhor Jesus. Aqui no Salmo 133, é maravilhoso esse salmo. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então é um comentário que é feito, o salmista aqui, ele faz uma alusão ao acontecido lá em Levíticos, no capítulo 8 e no versículo 30. Lá no capítulo 8 de Levíticos e no versículo 30, eu gostaria de fazer menção desse texto e ler nesta ocasião. Levíticos, capítulo 8 e o versículo 30. Glória a Jesus. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos. Esta foi a unção sacerdotal que fora dada para Arão e os seus filhos. Aqui nós encontramos o óleo precioso que desce sobre a cabeça. A cabeça está falando, tem várias aplicações. Eu quero fazer aqui uma aplicação, uma das várias conjecturas e aplicação para esse texto. Então a primeira é sobre a cabeça. A cabeça fala da liderança, do ministério. Então, não quero falar aqui somente do ministério, que aí teria outras explicações, mas fala sobre o ministério, a cabeça. A barba está falando da família, da proximidade, da intimidade da família.
E o azeite que passa pelo ministério, passa pela família, ele alcança toda a igreja e vai até a orla dos vestidos. Nós podemos, porque a túnica, ela representa a igreja do Senhor Jesus. Ela é uma tipologia, uma simbologia da igreja do Senhor. Porque na túnica, quando o Senhor Jesus fora crucificado, e ali ele tiraram a sua veste, a sua túnica, a Bíblia diz lá em João, que ela era tecida de alto a baixo, não tinha rasura e não tinha emenda, ela era toda tecida de alto a baixo, uma só vestimenta. Isso mostra que a igreja é invisível. A igreja visível, nós encontramos as denominações, várias denominações, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais, tradicionais, então, históricas, existem vários segmentos de igreja. As igrejas físicas. Agora, a igreja invisível, que é a igreja do arrebatamento. Esta igreja, ela não tem emenda, ela não tem divisão, ela não tem rasura. A igreja do Senhor é única e ela recebe então a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia, que alcança todos na igreja, desde os mais altos até os novos convertidos, aquela pessoa que acabou de aceitar a Cristo, que acabou de aceitar a fé. Esta pessoa compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível. Então, aqui o azeite, ele desce sobre a cabeça, sobre a barba, e vai sobre as vestes, e vai até a orla das vestes. Esta é uma das explicações, poderia fazer outras conjecturas, mas para a nossa compreensão basta esta, para que você, meu irmão, você que nos acompanha nessa escola dominical, possa entender a unidade da igreja. Esta é uma das identidades, é uma das marcas da identidade da igreja, que identifica a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a sua unidade. Assim, como pode uma igreja desunida ser chamada de igreja? Não é igreja, está desunido, não é igreja. A igreja do Senhor, ela, às vezes, o que a gente costuma ver, quantas vezes, alguns fatos que levam a alguns acontecimentos que nos entristece a Deus, entristece o Espírito Santo, dessa desunião, dessas contendas, dessas disputas que acontece no seio da igreja. Mas o Senhor Jesus, ele não quer a sua igreja em disputas, ele não quer a sua igreja em contenda, ele não quer a sua igreja em embates jurídicos, não, ele quer a sua igreja unida pela palavra, unida pelo sangue, unida pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a marca da igreja. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ali ele estabelece vários pontos naquela oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Ele estabelece ali os princípios, ele estabelece ali 7 princípios que devem nortear a igreja, a sua igreja. E um desses 7 princípios que ele narra ali no capítulo 17 de João, um deles é a unidade. A unidade como princípio para a sua igreja. Porque o princípio é base, é fundamental. Toda profissão, todo segmento profissional, existe alguns princípios profissionais que norteiam, que balizam, que estabelecem aquela profissão. E no ministério, na igreja do Senhor Jesus, também existe alguns princípios que identifica ser a igreja do Senhor Jesus, que são as marcas da identidade da igreja de Cristo na terra. Esses princípios, e a unidade da igreja é esse princípio. Há uma expressão que eu gosto muito dela, de que muitos dizem assim, os juntos somos fortes, unidos em unidade imbatíveis. Juntos somos fortes, em unidade
somos imbatíveis. A igreja em unidade não pode, ela não perde batalha para Satanás, ela não perde batalha para o inimigo. Ela pode ser afrontada sim, pode ser atacada sim, pode ser confrontada sim, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estamos em unidade. E o Senhor, Ele requer da sua igreja nesta última hora, a unidade de sua igreja neste tempo final, o tempo do arrebatamento que está bem próximo, já se aproxima e nós já sentimos, né? Já vemos esses acontecimentos, o princípio de dores, já estamos vendo todas as coisas caminhando e apontando para o arrebatamento da igreja. Aqui nós vemos que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ali nós encontramos também 4 pontos da igreja, que é no capítulo 4, no versículo, eu quero ler também para não ficar nas minhas palavras, queremos ler que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que fala do crescimento da igreja. Que a igreja, ela estava sempre unida, ela crescia unida. Ou melhor, capítulo 4, não, perdão irmãos, é capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. A igreja primitiva, ela trabalhava em unidade, vivia em unidade, daí o seu crescimento. E este evangelho, ele cresceu justamente por conta da unidade, porque o Senhor Jesus falou: se vós permanecerem unidos assim como eu sou com o Pai, o mundo verá, o mundo saberá, o mundo reconhecerá que eu vim do Pai, que vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Glórias a Deus. Então, uma das condições da igreja, que identifica a igreja, é a sua unidade com o Senhor. O que causa desunião na igreja? São obras da carne. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela não vive pelo Espírito, mas ela vive pela carne. E lá em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala das obras da carne e fala dos frutos do Espírito. As obras da carne é que leva o pecado, que leva as divisões, as contendas, as separações, as facções dentro da igreja carnal. E é o mesmo problema que ele aborda quando ele escreve a sua primeira carta à igreja que estava em Corinto. Lá no capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito da carnalidade dos irmãos. Ali ele aponta qual era o motivo da carnalidade que havia entre os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala ali na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, ele faz uma abordagem a respeito da unidade. E mostra o que é a unidade, a importância da unidade para a igreja do Senhor. E então ele escreve no versículo 10, capítulo 1, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a ninguém de vós batizei,
exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui o apóstolo está mostrando para eles, não que o apóstolo Paulo não batizasse, tanto é que ele refere aqui que batizou algumas pessoas, várias pessoas ele batizou. Mas ele diz aqui, ele enfatiza, é a questão das pessoas acharem, não, eu sou de Paulo, e achava que era mais importante do que o outro, porque fora ganho, conheceu o Evangelho através de Paulo. Aí outro dizia, não, mas eu sou melhor do que você, porque eu sou filho na fé de Apolo. Outro dizia, mas eu sou filho na fé de Pedro, porque Pedro foi Cefas, foi ele quem pregou. Então cada um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outro dizia, eu não sou de nenhum, eu sou de Cristo. Havia divisões, carnalidade. Mas agora Paulo ele vem mostrando que quem morreu na cruz foi Jesus. Não importa quem foi o mensageiro da salvação, o importante é o autor da salvação. O autor da salvação. Porque ele mesmo, Paulo, ele diz assim, eu tenho que tomar cuidado para que eu, pregando a vós, não venha eu mesmo a ser reprovado. Então não adianta ganhar a muitos e perder a si próprio. Porque quem me ganhou foi Cristo. O meu perdão foi Cristo quem conseguiu lá na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício vicário, que me alcançou, que alcançou você. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que me evangelizaram. Mas não é porque me evangelizaram que pertenço eu a eles. Não é que você pertence àquele que te ganhou. Não, você pertence a Cristo. Você é a igreja de Cristo, você é servo de Cristo, você serve a Cristo, para Cristo, vive por Cristo e aguarda Cristo, que vai voltar um dia para buscar a sua noiva. Essa é a minha, essa é a sua, essa é a esperança da igreja. Por isso nós precisamos viver em unidade de espírito, em unidade na fé, firmado na palavra, neste evangelho que é inclusivo, é o evangelho da unidade em Cristo Jesus. E esta união, ela é tão profunda, a questão da unidade, irmãos, ela é tão profunda, que na carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos ali Paulo trazendo o ensinamento a respeito da unidade, dizendo assim, nós fazemos parte, ali nós encontramos na carta aos Efésios, 7 famílias, definição de famílias ali na epístola de Paulo aos Efésios, 7 definições, mas uma delas que Paulo coloca é a família de anjos, a família celestial. Ele diz que nós, ao fazermos parte de uma família terrena, igreja, não somente aqui, mas além de fazermos parte da igreja local, nós fazemos parte da igreja histórica, fazemos parte da igreja universal e fazemos parte da igreja, ou melhor, da família celestial, dos anjos que estão nos céus. Nós fazemos parte então desta mesma família. Não é a família gentílica, não é a família judaica, mas a igreja forma uma só família dos dois povos, forma um só povo, e esse um só povo faz parte de uma só família, que é a família celestial. Unidade. E o que é que nos une? A palavra. A palavra de Deus, ela nos une. E é somente a palavra que nos une? Não, o Espírito Santo de Deus, ele também nos une. Então nós fazemos parte, só somos em unidade, uma só família. Que toma o nome, tanto na terra quanto nos céus, uma só família. E assim, o que é isso? Isso é unidade. É unidade.
E o que estava acontecendo em Jerusalém nos dias de Neemias? Exatamente o oposto. Porque eles começaram aqui as pessoas a tratarem os seus irmãos com injustiça social. Injustiça social. Os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando casas, terras e até mesmo os filhos e filhas dos devedores. É o que está em Neemias, do capítulo 5, versículo de 1 a 5. Eles tomavam até os filhos, a dureza, a injustiça. E agora, e esta grande injustiça, Paulo então procura corrigir, mostrando a causa da injustiça. Qual é a primeira causa? Falta de amor. Porque o Senhor Jesus, ele diz a respeito do amor, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A base da igreja é o amor, o que une a igreja do Senhor é o amor. O amor é um dos pilares, é um dos fundamentos. O amor é é a doutrina fundamental, uma doutrina pétrea da igreja, é o amor. É o amor. E o Senhor não abre mão do amor. E Ele ensina a respeito do amor e a respeito da misericórdia. O amor é o que me leva àquele sentimento que eu tenho por alguém ligado ao Evangelho, por amor do Evangelho. Eu sinto esse amor divino no meu coração, até mesmo por aquele perdido. Essa expressão de amor, eu ouvi um testemunho, quando aqui esteve nos anos 90, Nick Cruz, quando veio ao Brasil, e ele veio ministrou em Curitiba, ministrou em São Paulo, em várias cidades do Brasil, e ele esteve no Belenzinho, ali ministrando, e ele trouxe aqui esta palavra, quando ele não era cristão, e David Wilkerson ia evangelizá-lo. Ele tinha ódio de David Wilkerson, ele tentou matar David Wilkerson, ele bateu, espancou, quase matou David Wilkerson, mas ele achava que David Wilkerson ia odiá-lo, mas quando ele menos espera, lá estava David Wilkerson novamente dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ele ficou sem entender como que ele odiava tanto uma pessoa e essa pessoa não odiava ele. O que é isso? O amor de Deus. E foi o amor, a persistência do evangelista para levar o evangelho a ele, que num momento de dificuldade, de provações, ele se rendeu e ouviu a pregação do evangelho e aceitou a fé, e ali os líderes daquela gangue dos maus acabaram aceitando ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O que foi isso? O amor. Esse amor não é apenas pelos irmãos da igreja, é o amor pelas almas. É o amor pelas almas. Muitas vezes a pessoa que não sente o amor pelas almas, ela não é salva. É forte isso que eu estou dizendo aqui para você. Se você não sente amor pelas almas que estão perecendo, você não é salvo. Porque uma das características do salvo é o amor. O amor a si próprio, o amor pelos seus irmãos, o amor por aquelas almas que estão sendo levadas para o inferno. Logo nos primeiros anos de fé, eu tive um pastor de saudosa memória, pastor José Manuel Neto, já está com Jesus. E ele me deu um livro. Ele disse: irmão Antônio, leia esse livro. E aquele livro chama-se, de Orlando Boyer, Esforça-te para ganhar almas. Esforça-te para ganhar almas. Ali tem muitos testemunhos dos grandes evangelistas, o amor pelas almas, das pessoas que ganharam almas e almas para Cristo, que foram movidas pelo Espírito Santo, um amor profundo que brotou no coração deles. E até hoje, até os dias de hoje, eu ainda carrego aquele livro comigo. Ainda carrego aquele livro comigo. As folhas já soltaram, comprei um livro novo, tenho um livro novo guardado, mas aquele livrinho velho eu carrego comigo e leio ele de quando em quando. E ali nós aprendemos lições profundas a respeito do amor, a respeito de amor pelas almas, de ganhar as almas para Cristo. E foi justamente aqui, a falta de amor,
que levava os judeus a tratar os seus irmãos com aspereza, com dureza, com vileza, com usura, levando os irmãos então a escravizar os seus próprios irmãos. Nós encontramos ainda outra questão. Primeira, falta de amor, depois dureza de coração. Dureza de coração. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, a opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão. E a opressão levou as pessoas a clamarem. A clamarem. E quando o clamor do ofendido sobe aos céus, o céu se move. Quando o clamor do ofendido, do injustiçado, sobe aos céus, o céu se move em defesa do injustiçado e para executar juízo contra os injustos e opressores. É o que está escrito na epístola do apóstolo Tiago. Ele traz uma palavra bastante forte e dura. Bastante forte e dura. Quando ele traz aqui, foi um versículo que me ocorreu agora, e eu não anotei aqui. Mas ele diz o seguinte: eis que o jornal dos trabalhadores clamam. Eis que o jornal dos trabalhadores clamam. E que por vós foi diminuído. E o seu clamor entrou nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E ele fala: ai dos ricos opressores. Ai dos ricos injustos. Não é por ser rico. Não é por ser empregador, não é por ser patrão, não. É pela dureza, é pela vileza, é pela injustiça, é pela opressão. Então não é o fato da pessoa ser rica, da pessoa possuir posses, dela ser empregadora, dela ter empregados ao seu serviço, é que vai qualificá-la como péssima, como pessoa ruim, como pessoa opressora, não. Essa visão de pessoa que diz que quem tem posse, quem tem empregado é opressor, é uma visão satânica, diabólica, maligna. É uma filosofia satânica, é uma filosofia maligna que fala isso. Porém, o que a Bíblia fala é daquele que faz do dinheiro, que faz dos bens materiais o seu Deus, e usa esse poder material para oprimir, para escravizar, para humilhar, para abater aqueles que trabalham para a sua própria riqueza, para o seu próprio bem. Então o Senhor fala, olha só, o jornal dos trabalhadores clamam. E o clamor entrou no ouvido do Senhor, e o Senhor, ele vai entrar e vai mover aqui a situação. Então nós precisamos, irmãos, ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor fala. Está no capítulo, e essa palavra que eu falei, está no capítulo 5 da carta de Tiago, capítulo 5, que diz assim no versículo 3, ou melhor, eu vou ler já do versículo 1 para que haja compreensão. Atendei agora, ricos, chorai e lamentai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude,
está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então o que a Bíblia está condenando é a vileza, é a dureza, é a falta de amor, é a exasperação. Não é o zelo, não é o cuidado, é a exasperação, é o exagero. É a vileza, é a maldade que está impregnada. É isso que o Senhor condena, é isso que o Senhor, ele reclama e clama para que não haja. Se você tem posse, se você tem empregado, se você tem riqueza, haja com amor, com dedicação, com renúncia, e você verá e será muito mais abençoado, será muito mais acrescentado. Igual foi Zaqueu. Zaqueu, ele olhou e disse: olha, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais, a metade vou dar aos pobres. E o que Deus faz? Deus abençoa, Deus acrescenta. Deus abençoa e acrescenta. Então, diferente do outro, que quando o seu irmão mandou venda tudo, ele se entristeceu porque tinha muitos bens, porque o coração dele estava no que ele possuía e não nos céus. O coração de Zaqueu deixou a terra e foi para o céu. O outro se apegou na terra e rejeitou o céu. Essa é a diferença. E é isso que a palavra de Deus fala. Aí Neemias, ele soluciona o problema. Quando a coisa chega para ele, então ele apresenta a solução. Aqui no versículo 8, ele diz o seguinte, versículo 8, ele diz assim, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Então ele apresentou a causa, falou assim: a situação é essa. Acorda, pessoal, vocês estão servindo ao Deus Todo-Poderoso, Ele te trouxe de volta e agora você quer escravizar os seus irmãos? Isto foi o que Neemias chamou a atenção deles. Então Neemias, ele apresenta uma proposta, do versículo 10 e 11, tem a proposta de Neemias. E a proposta de Neemias foi essa: deixemos este ganho e restituí-lhe hoje. Porque ele disse: até eu e meus moços temos emprestado dinheiro a juro. Mas o juro que Neemias emprestava e seus irmãos emprestavam não era juro abusivo, mas o que os juízes, os nobres, aqueles outros emprestavam era juro abusivo, era juro de usura. E ele fala: em razão disso, então nem juro nem nada, vamos tirar tudo. E assim fizeram. E o povo então, a proposta de Neemias foi aceita e foi restituído, as pessoas pararam de cobrar o dinheiro com usura, e ali então Neemias, um ato simbólico de Neemias, confirmou aquele juramento solene. Está no versículo 13, que não faz parte aqui do nosso texto em classe, mas diz assim: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Glórias a Deus. E isso é o papel, é a função de um líder. Esta é a atitude de um líder. Quando ele viu, ele fazia algo que não era ilegal, mas era natural. Quando ele vê que os outros exasperavam, ele fala: então nem o que é legal eu faço. Todo mundo para e todo mundo será beneficiado. Foi o que Neemias fez. O povo foi abençoado, o povo glorificou a Deus, o povo exaltou o Senhor e o nome do Senhor foi glorificado, porque agora a justiça social voltou a reinar e a unidade do povo foi estabelecida. Assim, a paz voltou a reinar entre os judeus. Muitas vezes, quando surge um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Porque há pessoas que não tratam problema. Quando surge um problema entre os irmãos, ele não trata o problema.
Ele passa a mão na cabeça de um, passa a mão na cabeça do outro e procura levar as coisas politicamente. A obra de Deus não se resolve politicamente, segundo a política do homem. A obra de Deus se resolve pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. É por esta palavra que nós resolvemos. É pela unção, é pela direção do Espírito Santo é que nós resolvemos as questões. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer hoje com a liderança da igreja. Esta palavra, ela fala forte com a liderança da igreja. Aquele que exerce liderança, mas é só com os pastores? Não, é com qualquer um que exerce liderança. No círculo da oração, na mocidade, na banda, no coral, escola dominical, departamento infantil, departamento juvenil, de evangelismo, de visita, de discipulado. Você que exerce algum tipo de liderança, de líder dos diáconos, dos presbíteros, de equipe de visita, você que exerce liderança. Surgiu qualquer problema entre os teus liderados, resolve o problema. Todo problema que você foge dele, ele cresce, ele enraizece, ele cria raízes, ele aprofunda e o estrago é maior, cada vez pior. Então o problema, ele há que ser solucionado rapidamente, segundo a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo, norteia o líder a comandar, a resolver aquele impasse que está havendo entre os seus liderados. Isto é Bíblia, isto é orientação do Espírito Santo para todos nós. Assim, os problemas de relacionamento foram eles solucionados. O Senhor, lá no capítulo, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele fala a respeito dos pacificadores. Ali nós encontramos no capítulo 5, salvo engano, 9 bem-aventuranças. E quando o Senhor vai falar dessas bem-aventuranças, nós encontramos ali que uma delas, né? O Senhor, ele fala ali das bem-aventuranças, e nessas bem-aventuranças, uma delas é: bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores. É o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nessas bem-aventuranças que vai do capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 11, nós encontramos aqui as várias bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças. E a sétima bem-aventurança, que está aqui no capítulo 5, a sétima bem-aventurança é os pacificadores. O Senhor Jesus, ele veio semear a paz. Ele é o príncipe da paz. A sétima bem-aventurança está falando justamente da paz. Quando todo mundo vive em guerra, quando todo mundo quer guerra, luta pela guerra, trabalha pela guerra, entra a paz. E a paz muda tudo. O salmista diz: eu sou de paz, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Porque é a guerra que você não faz, que você não quer guerra, mas as pessoas querem guerra. Se a pessoa quer guerra, deixa ela guerrear sozinha. E se apega a Jesus, fala assim: então guerreia com Jesus, põe Jesus na sua frente. Faça como Josafá. As pessoas se uniram lá e veio contra ele e falou: Senhor, olha, a prova é grande, eu não tenho força para lutar. O Senhor toma lá Jaziel, entrega a mensagem e fala: olha, esta batalha não tereis que pelejar, o Senhor é convosco. Ele fala: o Senhor é conosco? Então ele diz: crede no Senhor e sereis, crede no Senhor e sereis prosperado. Crede no Senhor, crede no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Capítulo 20, ou melhor, capítulo 20, versículo 20, lá de 2 Crônicas, nós encontramos essa expressão. E o que Josafá faz? Já que o Senhor vai dar vitória, então nós vamos louvar a Deus. E coloca o coral para sair cantando para a guerra. Irmãos, só crente para fazer um negócio desse. Ir para a guerra cantando. E Josafá foi. Mas a prudência colocou os armados atrás do coral. E a Bíblia diz que quando o coral começou a cantar em revés e sair louvando a Deus, Deus agiu lá no campo de batalha e deu vitória. E o vale de Baca
que é o vale arenoso, vale da prova, vale de sofrimento, o Senhor transformou em vale de Beraca, vale da bênção, vale da provisão. Glórias a Deus, é isso que Deus faz. Então o Senhor peleja as tuas batalhas, Ele peleja as tuas guerras. Nas guerras que se levantarem contra ti, não coloque a tua mão, mas coloca Jesus na frente, e a mão do Senhor, Ele vai apaziguar, Ele vai abater o inimigo, e vai selar a paz, e o nome dEle em nossas vidas será exaltado. É a exaltação do nome do Senhor Jesus. Foi isso que o Senhor, Ele pediu para nós. Porque lá na oração sacerdotal, Ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Ele fala da unidade, todos sejam um. Esta unidade é o selo, é a base da igreja na terra. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. A paz na igreja e a estabilidade espiritual depende da unidade. Juntos somos fortes, em unidade somos imbatíveis. Que o Senhor Jesus guarde você, a sua casa, a sua vida debaixo do seu sangue, da sua proteção, e que o Senhor